Agora vamos para a nossa aula de ciências. Então, na aula de ciências, nós vimos o que? Os animais, né? Vertebrados e os animais invertebrados. Aí na página 46 do livro de vocês, certo? Nós vamos agora responder o que? Uma atividade sobre esse conteúdo. Aí na primeira questão ele fala o seguinte: nomeie a estrutura indicada pela seta, explique sua função e como podemos classificar os animais com relação à presença dessa estrutura. Aí eu tenho o esqueleto de uma lagartixa. E isso quer dizer o quê? Que aí é uma coluna vertebral. Certo, tia, a senhora já deu a resposta? Não, porque ele pede o quê? Além de dizer o que é que a seta está indicando, ele pede para você explicar a função e como podemos classificar os animais. Então, eu tenho uma coluna vertebral. Ela é importante para que eu saiba quem são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Então, qual é a função da coluna vertebral? Vocês vão lá no texto ou nas outras explicações da tia para ver, certo? E responder. Na segunda questão, ele pergunta: você conhece o desenho Bob Esponja? Observe a imagem e responda as questões. Então, aí na letra A, ele pergunta o seguinte: que animal cada um deles representa? Eu tenho aí Bob Esponja, né? Isso que é Lula Molusco e o outro Patrick, né? Então, vocês vão dizer qual é o animal que cada um representa. Está lá no texto. E depois que vocês responderem, vocês vão dizer aí, ó: Bob Esponja e seus amigos são vertebrados ou invertebrados e por quê? Nós temos lá esses 3 animaizinhos aí que vivem no fundo do mar. Vocês vão olhar quem são eles, escrever e dizer se são invertebrados ou vertebrados, certo? Na terceira questão, ele pede para a gente ler a tirinha da Galera da Praia, né, do Projeto Tamar, e responder as questões. Aí tem: a tira mostra que as pessoas confundem répteis e anfíbios. Cite 2 características e explique por que os répteis são diferentes dos anfíbios. Então, vocês vão escrever aí. Claro que eu acho que não vai dar para escrever no livro. Vocês podem fazer o quê? Como a gente sempre faz na sala. Escreve lá no caderno. Coloca lá: atividade de ciências do livro de ciências, página 46. Vai colocar a terceira questão, letra A. E põe a resposta. Né? Porque se não der no livro, temos que fazer isso para responder. E aí nessa tirinha, tem as 2 tartarugas, elas estão em um diálogo, elas estão conversando sobre o assunto da pergunta. Então vocês vão ler, interpretar essas perguntinhas para poder responder. Na letra B ele fala também aí, ó: a tira cita também o efeito das luzes artificiais nas tartarugas. Pesquise o assunto e registre em uma folha à parte as consequências desse fato para a reprodução desses animais, bem como o que as pessoas podem fazer para evitá-las. Então, quem não for escrever, né, as respostas no caderno, escreve em uma folha e depois a tia corrige, certo? Mas essa pesquisa é muito importante para que a gente saiba por que a luz artificial incomoda as tartarugas, né? É importante a gente saber disso. Certo? Então, leiam, releiam o conteúdo que vocês vão responder, ó, rapidinho e com facilidade, certo? Até a próxima aula.